Tudo bem, galera? Vamos lá para mais uma aulinha de geometria plana, então. Nessa aula, a gente vai estudar os polígonos, tá ok? Então, vamos lá. Bom, a gente pode dizer que todas as figuras planas, elas são polígonos, tá? Com exceção dos círculos, que não são polígonos. Por que os círculos não são polígonos? Porque eles não possuem lados, né? Eles são formados por uma superfície lateral curva. Então, os círculos não são polígonos. Tirando os círculos, todas as figuras planas, elas são polígonos, tá? E aí, esses polígonos, eles vão ser classificados, então, quanto ao número de lados que eles possuem. Se o polígono ele tem 3 lados, eu vou ter um triângulo. Se o polígono tem 4 lados, eu vou ter um quadrilátero. Se o polígono tem 5 lados, eu vou ter um pentágono. Se ele tem 6 lados, um hexágono, ele é um hexágono, né? Se ele tem 7 lados, é um heptágono, e assim vai. Nas próximas aulas, a gente vai estudar separadamente esses polígonos, tá ok? Mas, então, nessa nossa aula, a gente vai estar vendo coisas como diagonais, soma dos ângulos internos, tá? E soma dos ângulos externos também, que a gente pode ter, que é comum a qualquer tipo de polígono, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então pelas diagonais. O que é a diagonal de um polígono? Bom, diagonal de um polígono é um segmento de reta que parte de um vértice desse polígono até outro vértice não consecutivo. Bom, por que vértice não consecutivo? Porque, por exemplo, se eu parto desse vértice aqui, eu não posso vir nem para esse, nem para esse aqui. Vértice é cada ponta que eu tenho aqui, né? Porque se eu partir daqui para cá, eu vou estar formando o lado do polígono, mas a diagonal não é isso. A diagonal, então, eu vou ter essa daqui, eu vou ter essa daqui, por exemplo, né? Vou ter nessa figura aqui, eu vou ter, partindo desse vértice, essas duas diagonais. Se eu partir desse vértice aqui, ó, eu vou traçar mais duas aqui, tá ok? Se eu partir desse outro vértice, eu vou traçar essas duas também, né? E aí vai. Vou pegar essa figura aqui. Bom, aqui o único vértice, a única diagonal que eu vou poder traçar é essa daqui, certo? Ó, eu parto desse vértice, para cá eu não posso porque é lado do polígono, para cá também não posso porque é lado, eu só vou traçar essa diagonal, tá? Mas aí eu quero saber quantas diagonais, aqui eu mostrei algumas diagonais, né, que esses polígonos aqui têm. Mas aí eu quero saber o total de diagonais de um polígono. Como é que eu faço isso, professor? Bom, tem uma formulazinha que fica bem fácil da gente calcular o número de diagonais de um polígono. A fórmula é a seguinte, ó. O número de diagonais de um polígono é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. N é o número de lados do polígono, tá? Então é só eu ter o número de lados do polígono que eu acho o número de diagonais dele. Mas vamos entender da onde que vem essa relação aqui. Bom, nessa figura aqui eu tinha 5 lados, certo? Quantas diagonais eu tracei aqui? Eu consegui traçar 2, né? O que significa isso? Que eu sempre vou traçar n menos 3 diagonais, ó. De cada vértice aqui, eu vou traçar o número de lados menos 3. Então aqui, se eu tinha 5 lados, quantas diagonais eu tracei? Ó, 5 menos 3, tracei 2. Nesse quadrilátero aqui, eu tinha 4 lados, então 4 menos 3, 1. Tracei uma diagonal só, tá certo? Então, ó, de cada vértice, eu sempre vou traçar o número de lados menos 3. O número de diagonais que eu vou traçar é sempre o número de lados menos 3 para cada vértice. Aí eu multiplico pelo número de lados, porque eu vou ter para cada vértice essa relação aqui, né? Para cada vértice eu vou traçar, então, o número de lados menos 3 diagonais. Então, eu multiplico pelo número de lados. E aí, por que eu divido isso aqui por 2? Pelo seguinte fato, ó. Se eu pegar essa diagonal aqui, ó. Bom, se eu pegar partindo desse vértice para esse, é uma diagonal. Se eu pegar partindo desse vértice para esse, é outra diagonal. Mas você concorda comigo que é a mesma? Partindo de cá para cá e de cá para cá, é a mesma diagonal, né? Por isso que eu divido por 2, então, né? Porque eu vou ter diagonais duplicadas aqui. Mas então é só calcular através dessa fórmula aqui que a gente tem o número de diagonais do polígono, beleza? Então tá. Agora a gente vai partir para a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Bom, para a gente entender a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente primeiro vai ter que ver como que vai acontecer a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá?
Primeira coisa, então, soma dos ângulos internos de um triângulo, para a gente poder depois entender a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Bom, eu tenho esse triângulo aqui, então eu vou marcar os 3 ângulos internos dele, né? Esses 3 ângulos internos aqui. A gente já estudou na nossa aula sobre ângulos, né? Tudo sobre os ângulos. Então, eu vou chamar esse de x, esse de y e esse aqui de z, né? 3 nomes qualquer para eles ali. Bom, eu vou traçar 2 retas paralelas, uma aqui e outra aqui em cima. Bom, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma relação de 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Ó, eu posso pegar essa transversal aqui e aí eu vou analisar o que vai acontecer ali. Aliás, primeiro, antes disso, eu vou marcar mais 2 ângulos aqui. Eu vou marcar esse ângulo aqui, vou chamar ele de A. Eu não sei a medida de nenhum desses ângulos, por isso que eu estou dando nomes qualquer para eles, tá? Porque eu não sei a medida. E aqui eu vou chamar de B. Beleza. O que vai acontecer aqui? Lá na nossa aula sobre ângulos, a gente estudou o que acontecia quando a gente tinha 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, né? A gente viu a relação que a gente tinha entre os ângulos. Entre esse ângulo Y e esse ângulo A, eu tenho uma relação onde os 2 ângulos são alternos internos, né? Lembra disso? Alternos porque está um em cada lado com relação à reta transversal, né? E internos porque os 2 estão para dentro das paralelas. Sempre que a gente tinha ângulos alternos internos, sempre que a gente tem, né, alternos internos, a gente tem ângulos com a mesma medida. Significa que o Y ele é igual a x, ele tem a mesma medida que o ângulo A, né? Desculpa, y igual ao ângulo A. Então, o ângulo A ele é igual ao ângulo y, eles têm a mesma medida. E vai acontecer a mesma coisa com o z e o b, porque daí eu vou analisar com relação a essa outra reta paralela. Eu esqueço essa daqui, tá? Eu analiso com relação a essa outra reta paralela aqui, ó. Eu vou ter o z e o b sendo ângulos alternos internos também. Então, z, vamos colocar b igual a z, né? A gente vai ter que o ângulo b é igual ao ângulo z. Tá, professor, o que isso vai servir para a gente descobrir os ângulos internos de um triângulo? A gente está quase lá, olha só. Se eu pegar esse ângulo inteiro aqui, ele forma um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus, ó. Se eu pegar esse ângulo todo. Bom, o que é o ângulo todo? É a soma desses 3, né? Bem fácil. Significa, então, que A mais X mais B tem que ser igual a 180 graus, que é o ângulo raso, certo? Beleza. Mas o A não é o Y? É, né? Então, Y mais X mais B. O B é o Z. Então, ó, Y mais X mais Z igual a 180 graus. Olha só, Y, X e Z não são os ângulos internos desse triângulo? São, né? O que isso significa? Significa que a gente chegou no que a gente queria, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo, então, vai ser 180 graus. Está provado isso aqui através do teorema das paralelas cortadas por uma transversal. Tá, mas o que isso vai servir para a gente descobrir o número de... a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Bom, vamos analisar esses 2 polígonos aqui que a gente já traçou as diagonais. O que vai acontecer? Perceba que nesse pentágono aqui, a gente formou 3 triângulos quando a gente traçou as retas paralelas, né? Se a gente formou 3 triângulos, o que vai acontecer? Em cada triângulo, a soma dos internos é 180, né? A soma dos ângulos internos. Se aqui eu formei 3 triângulos, qual vai ser a soma dos ângulos internos desse polígono aqui? Vai ser 3 vezes 180, né? Seria isso. Mas vamos pensar numa fórmula para a gente descobrir os ângulos internos de qualquer polígono, né? E como é que vai acontecer? Bom, eu sempre vou formar triângulos, isso é um fato, né? Formei triângulos aqui, eu sempre vou formar triângulos. Então eu vou ter 180 graus, e esse 180 graus vai multiplicar quem? Bom, aqui nesse polígono, o número de lados era 5, né? E eu formei quantos triângulos? Formei 3. Bom, se o número de lados era 5 e eu formei 3 triângulos, é o número de lados menos 2, né? Vamos conferir se fecha com esse polígono aqui também. Bom,
polígono tinha 4 lados e eu formei quantos triângulos? 2, né? Então, 4 menos 2, o número de lados menos 2. Fechou, né? Para os dois deu a mesma relação. Então é isso que vai acontecer, ó. Eu sempre vou ter o número de triângulos que eu vou formar em cada polígono é sempre o número de lados do polígono menos 2. E aí, como em cada triângulo a soma dos internos é 180, eu vou multiplicar esse 180 pelo número de triângulos que eu formei aqui, né? Então a soma dos ângulos internos tem essa formulazinha por causa disso, tá ok? Mas então é bem fácil. Se precisar trabalhar com soma dos ângulos internos, é essa formulazinha aqui. Se precisar trabalhar com diagonais, vai ser essa formulazinha aqui, né? E aí, se a questão, por acaso, falar em soma dos ângulos externos, vai ser sempre 360 em qualquer polígono. Mas isso é difícil aparecer nas questões, tá? Geralmente não aparece soma dos ângulos externos, mas se aparecer é sempre 360, tá? Beleza. Uma outra coisa importante aqui, vamos falar um pouquinho sobre polígonos regulares. O que é um polígono regular? Todo polígono vai ser regular quando todos os lados desse polígono são iguais, tá? Quando um polígono for regular, então, todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos vão ser iguais. Né? Então isso pode ser útil para a gente em alguns casos. Por exemplo, se eu tenho a soma dos ângulos internos e eu quero saber qual é o valor de cada ângulo, é só eu dividir a soma pelo número de ângulos, já que cada ângulo vai ter a mesma medida, né? Então pode ser útil para alguns casos essa informação. Mas a gente vai ver bastante isso aqui, essa aplicação de tudo isso, na nossa próxima aula, que é de resolução de exercícios envolvendo então os polígonos, tá ok? Então essa nossa aula era isso, para a gente abordar esses assuntos, né? Ver como acontecem as coisas aqui, e aí na próxima aula a gente vê a aplicação disso aqui com os exercícios resolvidos.